Amados, quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Na verdade, essa palavra teve queimando no meu coração durante essa semana, de várias formas, através de música, de canções, e da ideia, do que ela representa. Eu sempre gosto de colocar um título nas mensagens, apesar de às vezes não falar o título da mensagem quando eu vou pregar. Mas a mensagem de hoje é a presença de Deus e a fornalha. É um texto clássico da Escritura, no livro de Daniel, no capítulo 3. Eu quero ler com vocês os versos 16 a 28, mas antes, porém, de ler, lembrar que Daniel era um profeta que, juntamente com muitas outras pessoas, foram levados cativos para a Babilônia. O Império Babilônico, principalmente através do rei Nabucodonosor, ele conquistou a Mesopotâmia, a região naquela época, a região onde era também a nação de Israel, e com isso ele levou, era uma estratégia desse império, levar a nata da sociedade. Eles entravam, destruíam o lugar, mas aí eles não matavam todo mundo, eles levavam aquilo que eles achavam de melhor, os nobres, os mais bem educados, e assim por diante. E Daniel foi um dos que foi levado, juntamente com seus amigos, 3 dos seus amigos, para lá. E o rei Nabucodonosor era um cara muito doidão, assim como todo rei daquela época, principalmente, uma coisa assim chamada de megalomania, que é aquele cara com mania de grandeza, que tudo é centrado nele, tudo que é dele é maior, tudo que é dele é melhor, e então, até mesmo por meio de conselheiros e tudo, ele foi e instituiu lá uma estátua de ouro gigantesca, mas não apenas uma estátua para representar a si mesmo, mas as pessoas deveriam adorar aquela estátua. Ele estava não apenas se contentando com o status de rei, ele queria agora também a posição de Deus, E ele obrigou as pessoas a adorarem essa estátua. Acontece que muitos judeus, e dentre eles os 3 amigos de Daniel principalmente, foram vistos não se dobrando diante da estátua, e aquilo enfureceu ao rei. Então eles são levados na presença do rei, e é o diálogo que se segue, no capítulo 3, versos de 16 a 28, que diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os 3 que receberam nomes babilônicos, esses são os nomes babilônicos deles, responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos seus soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos,
andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas e prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. O texto segue, mas não vem ao caso. Essa experiência desses homens tem servido de inspiração para todos os cristãos ao longo dos séculos. Eu, pelo menos, já fui desde criança, quando criança, impressionado com essa história, mas depois então de me converter, de conhecer o Senhor Jesus, muito mais inspirado, encorajado, né? Mas interessante porque essa história que aconteceu com esses homens se tornou tão importante para a edificação do povo de Deus, que alguns elementos dessa história se tornaram jargões, inclusive, no nosso meio. Por exemplo, se você falar assim: e aí, irmão, está passando na fornalha? A maioria dos evangélicos vai entender o que significa isso. Quando você fala, ou quando você, como é que você está, meu irmão? Estou na fornalha. E se ele falar então, aquecida 7 vezes mais, já se sabe que está falando e se referindo a essa história, né? E essa figura da fornalha se tornou para nós o símbolo de quê? De tribulação, de luta, de prova, de dificuldade, de momentos de extrema dificuldade. E é interessante porque, juntamente com essa figura da fornalha, nós encontramos também o quarto homem. O quarto homem. Existem inclusive músicas, né, a respeito disso, né, canções daquelas bem pentecostais mesmo, né, no meio do fogo, o quarto homem. E essa história é um mistério, né, e esse mistério pega fogo, né. Mas é interessante porque essa expressão, né, o quarto homem, se tornou também conhecido no meio evangélico, não em todos os segmentos, né, mas se tornou também a figura de Jesus, da pessoa de Deus, que vem e intervém na história do homem, que vem e rasga os céus, e naquele momento de extrema necessidade, ele se faz presente, e a sua presença, né, ela desfaz, ou ela dá uma permeabilizada, né, no Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles se tornaram impermeáveis ao fogo, né? O fogo não os atingiu. A descrição é tão incrível que nem sequer cheiro de fumaça havia nele. Ô, gente, às vezes você está cozinhando, né? Só o fato de você cozinhar, você já fica com cheiro, né, de fumaça e tudo mais. Imagina aquilo ali, uma fornalha que era aquecida, provavelmente com lenha, não é? E a gente sabe que o fogo, eu fui criado na roça, né, gente? Assim, pelo menos dos meus 7 aos 14 anos, eu fui criado na roça. Minha mãe fazia comida no fogão a lenha todos os dias, num determinado período da nossa vida. Todos os dias. Gente, o negócio era bom demais, a comida era muito boa, mas que a gente fedia. Não tinha jeito, não tinha como escapar àquela fumaça, principalmente se desse algum problema na chaminé. Graças a Deus o fogão lá de casa era muito bom, mas se desse algum problema na chaminé, então já era, né? E quando às vezes a mãe pedia para a gente acender o fogão, né? Aí que negócio era mais complicado ainda, porque você sai cheirando a fumaça, não tem jeito,
não é? Agora imagina isso, gente, uma fornalha aquecida 7 vezes mais, esses homens entram lá, além de não serem feridos, nem sequer o cheiro, poxa, pelo menos o cheiro, né? Mas nem o cheiro, nem cheiro de fumaça. Então, essa experiência, ela foi muito marcante na vida do povo de Israel, e para nós que olhamos para ela, também é marcante, quando nós começamos a pensar nos detalhes, no que ela de fato significa. Agora, a questão é, o que levou esses homens a essa fornalha? O que levou esses homens a serem jogados ali? Eles foram jogados ali por 2 razões. Primeiro, por causa da sua fé. A fé aqui não apenas no sentido da confiança em Deus, mas na sua crença de que Deus é o único Deus, e de que Ele é o único que deve ser adorado, que nada e nem ninguém mais pode ocupar o lugar dele. E mesmo em frente à ameaça, a sua fé permaneceu firme, e junto com a fé se aliou a coragem, porque tem que ter coragem para morrer por sua fé. Eles foram corajosos em se manterem firmes no seu posicionamento quando foram ameaçados. Eles sabiam o que significava isso. Já tinha sido avisado que quem não se curvasse diante da estátua iria ser jogado na fornalha. Era morte na certa. Gente, muita morte, nenhuma morte é boa, se é que eu posso dizer assim, né? Mas morrer queimado deve ser um trem ordinário de ruim. Porque a gente dá uma beliscadinha às vezes na panela, né? Você está cozinhando, ou às vezes você vai pegar comida no fogo, você esbarra a mão assim, ai, né? Eu lembro quando eu fazia coxinha, né? Fazendo um tacho, e a coxinha você tem que fazer com a água borbulhando. Você joga o trigo ali e começa a bater com a colher de pau, e vai mexendo aquilo ali. Então na hora que você joga e começa a borbulhar, você está ainda mexendo, a coisa está mole, né? Muitas vezes a borbulha vem, né? Não só a água quente, vem com um pouco de massa, e aquele negócio gruda na pele, que queima, que dói, mas muito mesmo. Eu vivia com o braço assim, todo cheio de marca, de queimado. E dói, gente. Imagina você ser lançado, né? Você todo queimando. Volto a dizer, né? Deve ser um jeito muito ruim e ordinário de morrer. Mas mesmo assim, eles tiveram coragem de se posicionar diante da ameaça, e assim foram lançados na fornalha. Agora, veja um detalhe: por que Deus permitiu a fornalha? Por que Deus permitiu que eles fossem jogados na fornalha para depois livrá-los? Deus não podia ter feito isso antes, Vanessa? Ele não podia ter feito de forma diferente? Deus não é todo poderoso? Ele poderia ter assoprado aquela fornalha, apagado aquele trem, não é? Ele podia ter feito a fornalha virar gelo na hora, se ele quisesse. Ele poderia ter trasladado, não é? Transportado aqueles homens dali para um lugar bem distante e salvado a vida deles, não é? Ele poderia ter feito tantas outras coisas, não é? Ele poderia ter tantos outros tipos, né, de ação e de livramento que ele poderia ter trazido, mas não, ele deixou que estes homens fossem lançados na fornalha. Por quê? Por quê? E é isso que nós não entendemos na nossa relação com Deus. Por que Deus permite as fornalhas da nossa vida? E olha, vamos ver um detalhe aqui de como que eles foram jogados lá. O texto diz que os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados no fogo. Não apenas bastou eles serem jogados no fogo, eles foram amarrados.
já foi amarrado alguma vez? Mesmo de brincadeirinha, quando era criança? Sabe aquela coisa de você não ter possibilidade de se soltar? Eles foram amarrados, jogados na fornalha. Você já se sentiu assim na sua vida? Às vezes enfrentando certas circunstâncias que você não tem nem sequer condições de lutar para escapar daquilo. Você cai dentro daquele negócio, você cai dentro da fornalha, amarrado. Existem certas circunstâncias na vida da gente que elas são assim, elas são fornalhas onde nós somos amarrados e jogados ali, impossibilitados. Não foi nossa escolha, e fomos impossibilitados até mesmo de nos mover. Não existe outro modo de salvação, não existe outro modo de recurso, não existe de onde tirar, não existe de onde vem. E essa é uma das razões do porquê nós somos lançados nas fornalhas. Assim como esses homens, Deus permitiu que eles fossem lançados lá, sem recursos, sem escapatória. Porque ou você exerce a sua fé, ou você morre. Nós fomos chamados para viver pela fé. A nossa relação com Deus, ela é baseada na fé. A estrutura da nossa relação com Deus, ela se mantém na fé. A Escritura diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, lá em Hebreus está escrito, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. É necessário, não existe como. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Escritura. O meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A fé é essencial ao nosso viver. Mas essa fé que de fato se torna a base do nosso relacionamento com Deus, ela precisa ser não apenas fortalecida, mas como ela precisa ser praticada. E aí é que entra a ação de Deus, quando Ele nos permite passar por circunstâncias assim. Ele deseja fortalecer a nossa fé, Ele deseja provar a nossa fé. Esse provar da fé, às vezes a gente pensa que Deus quer provar a nossa fé para ver se nós temos fé. Não, querido. Você acha que quando Deus pediu a Abraão, o seu próprio filho, para provar Abraão, diz a Escritura, ele não sabia que Abraão tinha coragem de fazer o que ele fez? É claro que ele sabia, porque Deus é onisciente, ele já foi lá na frente, ele viu tudo. A questão é que Abraão não sabia que ele tinha capacidade, Abraão não sabia que a fé dele tinha se fortalecido ao ponto e Deus precisava se revelar a Abraão em um nível a mais, e é aí que entra o trabalho de Deus no que diz respeito à necessidade da nossa fé. Quanto mais nós queremos e desejamos ir além na nossa vida com Deus, mais nós seremos desafiados a crer, mais nós seremos desafiados a dar passos de fé em direção à promessa, àquilo que Deus espera de nós na caminhada dele conosco. Mas nós vivemos um tempo muito terrível, queridos, no meio cristão. Nós vivemos num tempo de comodismo, nós vivemos num tempo de consumismo religioso, nós vivemos num tempo de pregação, de prosperidade, que afetou a maior parte do cristianismo hoje, infelizmente. Onde o cristão, ele é chamado a viver só aquilo que Deus tem de bom para nos oferecer. Nós queremos uma vida boa, né? Se nós ganhamos um carro, nós dizemos, foi Deus que deu, Deus é fiel, né? E assim por diante, né? Tudo, né? Nós sempre olhamos, não estou dizendo que é errado a gente conferir a Deus a responsabilidade por aquilo que nós recebemos de bom, de forma alguma, porque Deus, Ele é aquele que nos dá todas as coisas, é verdade, mas nós não temos aprendido a sofrer.
Só que desde o início no cristianismo nós encontramos o sofrimento atrelado à vida cristã, querido. E tem muita gente, muito pregador: não, Deus não criou você para sofrer, Deus não criou. Não, irmão, sofrimento não vem de Deus. Onde é que ele encontrou isso na Bíblia? Em Hebreus está escrito que Jesus aprendeu a obediência através daquilo que ele sofreu. A Escritura chama Jesus de servo sofredor. Lá em Isaías, a figura de Jesus é de servo sofredor. Jesus, ao falar com os discípulos, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que ele está querendo dizer? Tenham coragem. Bom ânimo é isso, coragem. Tenham coragem, eu venci o mundo. Você sabe qual é o problema, queridos? É que nós não estamos dispostos a sofrer em nome de Jesus e por Jesus, muito menos a sofrer por causa das nossas mazelas. E esse é um grande problema, porque muitas das fornalhas nas quais nós entramos, não foi nem Deus que nos colocou lá, fomos nós que trilhamos o caminho com os nossos próprios pés. As decisões que nós tomamos fora de Deus, longe de Deus, no nosso egoísmo, na nossa forma de enxergar, foi nos levando, nos conduzindo para aquele lugar de sofrimento. E aí a gente começa a colher aquilo que nós plantamos, porque plantamos na carne. E aí começamos: Senhor, né, que estou sofrendo, me tira desse sofrimento. Senhor, e assim vai. Então, queridos, o que eu quero de fato que nós possamos entender nessa noite é que existe uma parcela na nossa caminhada com Deus em que Ele nos chama para mais perto dEle, mas só que esse chamado para mais perto de Deus exige de nós, e exige um passo a mais, e esse passo a mais é um passo de fé e um passo de coragem. Nós não podemos ficar com medo das circunstâncias, e muito menos querer evitar as circunstâncias, porque é em meio a elas, e aí que entra a grande questão dessa história, que é maravilhosa, é que Deus vem para o meio da fornalha, e é lá no meio do fogo que Ele se revela, é lá no meio do fogo que Ele se posiciona com aqueles homens. Em primeiro lugar, Ele desamarra, Ele tira as coisas que prendem aqueles homens. Ele tira os nós, as correntes, as amarras, lá no meio do fogo. Aí que está a questão. Muitas vezes nós temos pecados na nossa vida, áreas da nossa vida que nos prendem, que são correntes nas nossas vidas. E aí nós ficamos orando assim: Senhor, me liberta, Senhor, disso. Senhor, me dá vitória sobre isso. Deus, me ajuda, Senhor. O que Deus faz para nos ajudar? Pim! Solta lá no meio da fornalha. Não, Senhor, aí não, né? O Senhor pode fazer de outro jeito. Eu tinha outra coisa em mente, né? Eu queria que fosse de outra forma, Senhor. Sabe, aquele anjo do Senhor aparecendo no meu quarto, né? Aquela luminosidade toda, aquela voz macia e grossa, né? De alguém, e aquela mão poderosa me tocando, falando: meu servo, hoje eu arranco de você o seu problema. E você: oh glória, né? Oh Senhor. Seria maravilhoso, não seria? Seria bom demais. Mas só que não é assim, gente.
Pode até ser que em um caso ou outro Deus faça esse tipo de coisa, se manifeste, se revele dessa forma. Eu tenho visto por aí pessoas marcadas, né? Algumas vezes Deus já me falou com voz audível, já ouvi, né? Mas esse não é o praxe, não é a forma que Deus trata com a gente quando Ele nos chama para esse tipo de relacionamento mais íntimo. Por quê? Porque a nossa fé tem que ser provada. Nossa fé tem que ser provada. E como que ela vai ser provada se está tudo bem? Como que a nossa fé vai ser provada se não existe obstáculo a ela? Não tem como. Não tem como. A vida macia e boa, queridos, ela vai acontecer segundo algumas revelações, né? Algumas coisas que Deus deixa umas partes assim aparecer do que vai ser na eternidade, né? Vai ser um trem bom, né? Vai ser uma coisa boa, né? E vai ter muita alegria, porque a Escritura diz que o Senhor secará dos nossos olhos toda lágrima, e, né, o sofrimento cessará. Essas são as promessas que nós temos do Senhor, mas é lá, aqui não, aqui o trabalho continua, porque nós temos uma longa caminhada para chegarmos àquilo que Deus preparou para nós, sermos como Jesus. Estes homens que foram lançados, os 3 foram lançados amarrados, e de repente aparecem 4. Olha, eu não sei quanto a você, mas as experiências dolorosas da minha vida, quando Deus me encontra nelas, quando Ele vem ao meu encontro, naquele lugar de sofrimento, naquele lugar de dificuldade, são as experiências mais profundas, são as experiências mais transformadoras da nossa vida. As experiências mais transformadoras não são aquelas que nós obtemos, não é? No meio da manifestação de Deus. Quando Deus se manifesta no meio da igreja, no momento do louvor, da adoração, e nós recebemos o toque de Deus, é transformador sim, mas é transformador no sentido de que nos enche de paz, de graça, de alegria, da presença de Deus, né? De uma coisa linda, gostosa, né? Que acalma o nosso coração, que acalma a nossa alma. Mas essa manifestação e essa revelação, queridos, ela não transforma o nosso caráter. E por que eu digo isso? Você vai encontrar gente, se você for nessas reuniões de oração, né, e vigília, você vai encontrar gente tremendamente tocada por Deus, mesmo, genuíno, não é coisa, não, realmente tocado por Deus, que tem manifestações de Deus através da vida delas, que profetiza, que ora em línguas e assim por diante. Mas muitas dessas pessoas no dia a dia continuam com o caráter sem tratar, destruído, causam mal às pessoas nos seus relacionamentos. Entende o que eu digo? O enchimento do Espírito Santo sobre nós não é para que nós sejamos mostradores, não é? Que sejamos mostradores da manifestação de Deus e da diversidade da manifestação de Deus através de nós. A manifestação de Deus em nós é para nos fortalecer, para nos encher do seu Espírito, e esse Espírito em nós produzir o fruto. Essa é a verdadeira razão, que nos capacita a viver uma vida digna. Quando Paulo escreve sobre isso em Efésios, sobre nos encher do Espírito Santo, ele está colocando isso em meio a um monte de recomendações sobre vida transformada. Então por que ele está colocando isso ali? Porque é o enchimento do Espírito que nos dá capacitação para viver tudo aquilo que ele está nos aconselhando a viver, nos dando ordens para viver. A verdadeira transformação de caráter, queridos, vem exatamente nesses momentos, nos momentos mais difíceis, quando nós não temos para onde ir, quando nós não temos onde buscar. A única coisa que nós podemos fazer é nos render, é nos entregar e dizer: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, porque eu sei que é apenas ela que vai me trazer
salvação, só ela que vai me trazer transformação, e só ela que vai me tirar deste momento. Não foi isso que o Senhor disse para Paulo, quando Paulo estava desesperado lá, porque Deus colocou um espinho na carne? Veja bem, a coisa foi tão grave, que Paulo descreve dessa maneira, ele diz: e por causa da excelência das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear no rosto. Não sei quanto a você, mas eu penso que uma descrição dessa está falando de uma coisa grave. Ele não falou assim: porque Deus me mandou uma luta, Deus permitiu uma tribulação, aquele homem estava acostumado com tribulação e luta, gente. O negócio foi mais pesado, porque as costas deles eram mais largas. Ele descreve dessa maneira: foi-me enviado, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear no rosto. Lógico, queridos, que não é um demônio que foi lá para dar um tapinha na cara dele assim. Lógico que não. Mas que era um negócio grave, era. Tem gente que diz que foi a sogra, né? Tem gente que gosta de colocar a culpa da sogra em tudo. Não acredito que foi a sogra. Mas foi um negócio grave. Grave. E sabe o que ele diz? Ele diz assim: acerca do qual eu orei 3 vezes para que me fosse tirado esse espinho, mas Deus me respondeu. Qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Paulo está dizendo: Senhor, tira esse negócio de mim, resolve esse problema. E Deus disse: não vou resolver coisa nenhuma. Você já ouviu Deus falando alguma coisa assim com você? Quando você está assim: Deus me ajuda, Deus me tira desse negócio. Deus fala: não vou tirar. A gente não ouve esse tipo de coisa, sabe por quê? Porque a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir. Aí sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a murmurar. A gente começa Senhor, a lamuriar. Senhor, me tira, Deus, Senhor, a tua palavra diz para perseverar, eu estou perseverando. Senhor, me tira desse problema, Senhor, e não sei o quê. Aí a gente vai cansando. Aí quando a gente cansa, a gente desanima. Quando a gente desanima, a gente começa a falar assim: Senhor, Aí a gente já não ora mais, fica bloqueado. Aí vai falar com o outro, fala assim: eu não sei o que está acontecendo, mas sabe, acho que Deus não gosta de mim, porque eu oro e Deus não me fala. Está vendo onde que a coisa vai? Mas porque a gente não tem coragem de assumir que Deus de repente pode estar dizendo não. Foi a disposição desses homens, queridos, foi essa. Eles falaram assim: olha, o Nabucodonosor, se Deus, o Deus a que nós servimos é poderoso para nos livrar, mas se Ele não nos livrar, ou seja, havia a hipótese aqui, havia a possibilidade aqui. Por quê? É entender a soberania de Deus. Deus pode livrar, como pode também não querer não livrar. Por quê? Porque Ele entende que não é o melhor. E se esse for o caso, o que eles disseram? Mas nem por isso a gente vai adorar a sua estátua. A gente vai morrer mesmo no fogo, mas a gente não vai adorar a sua estátua, a gente não volta atrás. Ou seja, a minha vida pertence a Deus, custe o que custar. A minha vida é de Deus, custe o que custar. Se Ele quiser me livrar dessa situação, Ele vai livrar. Ele vai livrar. Mas nós temos que estar dispostos a ouvir o não. Porque o não, ele vem seguido do quê? Daquilo que você precisa de fato, daquilo que você precisa de verdade. Porque Deus, queridos, não tem compromisso com a nossa felicidade. Quando eu falei isso a primeira vez, o pessoal pirou. O quê? Misericórdia, não, fui enganado. Ou então, pastor, você está fora, isso é heresia.
Me mostra na Bíblia onde Deus está comprometido com a sua felicidade. Me mostra. O projeto de Deus, queridos, não é a nossa felicidade. O projeto de Deus é a nossa integralidade. O que é isso? É de nos tornar semelhantes a Jesus. É isso que está revelado, foi revelado para Paulo, e Paulo escreve isso de uma forma muito clara, de que Jesus seria o primogênito dentre muitos irmãos, e de que nós seríamos semelhantes a Ele. No próprio livro de Efésios está escrito isso: até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito. Inclusive a funcionalidade da igreja, uma das funções da igreja, da liderança da igreja, está relacionado com isso. É de levar as pessoas à maturidade, a se tornarem maduras. Então você acha que Deus vai ficar perdendo tempo te dando um chocolatezinho, passando melzinho na sua boca, para você ficar com a ilusão de que a vida é só isso? Não, filho. Porque Deus está comprometido com a sua transformação. E transformação dói. A gente gostaria muito que a nossa transformação ela fosse mística, maravilhosa, né? Aquele negócio, sou transformado. Mas não é. Transformação dói, porque Deus põe o dedo na nossa ferida, onde a gente não quer, onde a gente não gosta. É lá, naquele lugar, onde Ele põe o dedo e fala assim: é aqui. O que acontece quando você está machucado e alguém põe o dedo no seu machucado? Qual que é a sua reação? Diversa, né? Tem gente que tira né, o machucado do dedo, mas tem gente que quer matar o dono do dedo, que botou o dedo lá. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Só que Deus não negocia essas coisas. Deus não passa a mão na nossa cabeça. Entende, querido? Deus, Ele te coloca na fornalha para te transformar, porque Ele te ama. Por mais difícil que seja da gente entender isso, é porque Ele te ama. E Ele sabe o quanto você precisa desse tratamento. Ele sabe o quanto você precisa disso. Olha, como nós somos ingênuos, como nós somos simples às vezes na nossa maneira de ver, ou românticos, né? Demais da conta, quando nós olhamos para essa realidade do Deus que intervém no meio da fornalha. E aí é que entra, queridos, aquilo que nós precisamos entender. Quando Deus diz para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Ele está falando exatamente disso. É o quarto homem presente, é a presença de Deus abrangendo, é a presença de Deus em você, com você, levando você a superar os obstáculos, levando você a caminhar na direção que Ele aponta, ensinando a você a ser uma pessoa que tem mais fé, ensinando você a confiar nele, ensinando você a depender dele, ensinando você a olhar para Ele, a ouvir dele. Se não tiver fornalha, a gente não aprende essas coisas. É lá, é nesse lugar de luta, nesse lugar de provação, nesse lugar difícil e terrível, que Deus intervém, que Deus se revela, que Deus se mostra. Por isso que o salmista sabia disso, queridos. Lá no Salmo 46 você vai encontrar essa palavra tão linda, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Davi fala sobre isso no Salmo 23.
E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E foi isso que Paulo entendeu quando Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que ele disse então, depois da aplicação dessa palavra na vida dele? Ele disse: portanto, me alegrarei nas minhas tribulações, pois quando estou fraco, então sou forte. Que paradoxo maluco. Quando estou fraco, então sou forte. E ele sabia que essa força não era própria dele, mas por causa da graça de Deus na vida dele, dessa graça abundante, dessa graça poderosa, capaz de salvá-lo. Deus se revela na fornalha e anda com você. E você sabe o que é mais incrível sobre isso? É que na experiência daqueles homens, eles saíram da fornalha sem nenhum vestígio da fornalha. O que eu quero dizer com isso? Significa que, apesar de nós irmos tão fundo e tão difícil e terrível nas tribulações, quando nós entendemos essa verdade e recebemos essa verdade no nosso coração, quando isso acontece conosco, esse andar com Deus, esse receber de Deus, faz com que as nossas memórias e a nossa sensibilidade acerca da fornalha seja meio que apagada. Porque quando a gente está lá, a gente sofre. Só que no momento em que Deus intervém na nossa vida, o sofrimento acaba, no sentido de que nós somos fortalecidos e passamos e atravessamos aquele sofrimento. Então, quando nós saímos da fornalha, nós olhamos para trás, nos lembramos do sofrimento, mas não existe nem cheiro mais de fumaça em nós. Significa que aquilo foi tratado, aquilo foi concluído, aquilo foi de fato, recebeu um ponto final. É tão maravilhoso quando a gente pode olhar e saber que foi resolvido. Esse é o seu Deus. O Deus que intervém na sua vida para te transformar. Como é bom confiar nesse Deus. Como é bom confiar nas suas promessas. Como é bom segurar nas mãos de Deus. Como é bom saber que Ele está com você, até mesmo quando a fornalha está aquecida 7 vezes mais. Ou seja, não importa a intensidade do problema, não importa a intensidade das circunstâncias da sua volta, Ele está com você. Ele está em você. Ele está ali para te ajudar. Quero pedir ao Sandrino para ministrar uma canção. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, deixasse essa canção ministrar o seu coração. Volte-se para Deus. Ore nesse momento, fale com Deus. Se você está no meio de uma fornalha e não sabe o que fazer, se renda, pare de lutar. Se renda, fala: Deus, me rendo à tua vontade, me rendo ao teu querer, me rendo àquilo que o Senhor tem para mim. Então somente me fortalece, Senhor. Então somente me faz perceber de novo a tua presença no meio disso tudo. Ore a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és
seja o teu nome, Senhor. Tu és o Deus da salvação. Tu és o Deus que intervém na nossa história. O Senhor vem ao nosso encontro, Deus, para nos livrar. Ainda que esse livramento seja nos trazendo o entendimento de que a tua graça nos basta, de que o Senhor está fazendo, trabalhando no nosso caráter, trabalhando na nossa vida, nos transformando, nos forjando, nos tornando mais fortes em Ti. Oh, vem nessa noite, Senhor, trazer quebrantamento, vem nessa noite trazer renovação, restauração, vem trazer entendimento, vem trazer, ó Deus, sobre nós, sobre cada um de nós, ó Deus, essa esperança de que o Senhor está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida, e que ali, nesses momentos, nós podemos te conhecer mais, nós podemos te conhecer mais, nós podemos te conhecer mais. Oh, e em te conhecer, Senhor, é que nós somos transformados, e em te conhecer, Senhor, é que nós somos completos. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o teu nome. Sim, queremos conhecer-te mais. Sim, queremos conhecer mais desse amor, dessa graça, desse poder, desse caráter. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te agradecemos. Aleluia, 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 oh, aleluia. Seja sobre o teu povo, Senhor.